Bom dia, mas bom dia mesmo, meu amado, querido, santo e maravilhoso Espírito do Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. A palavra do Senhor nos ensina dizendo: quem tem o Espírito de Cristo, este tal é dele. E por isso, Senhor, nós te louvamos, porque somos filhos de Deus por adoção do Senhor Jesus Cristo, e somos filhos de Abraão pela fé. Abraão é o nosso pai na fé. E no nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos perante a face do Senhor e pedimos ao Senhor que tenha misericórdias de nós, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e nos conceda, Senhor, as mais ricas e copiosas bênçãos por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Hoje, meu Deus, estamos aqui, estamos na Tua presença, recebendo a unção de sabedoria e de fortaleza que procede do Senhor. Sim, um espírito de conselho e de fortaleza, um espírito que provém do trono da graça do Senhor para nos ensinar, sim, para nos aconselhar, para que possamos recebermos as bênçãos do Senhor, a paz, a graça, o amor e a alegria do Espírito Santo. E a alegria do Senhor é a nossa força. É quem nos leva a nos tornarmos mais, muito mais do que vencedores. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Meu amigo, minha amiga, Deus continue nos abençoando e nos dando a grande vitória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos continuar lendo Romanos 12:1. Se Deus quiser, este versículo já está sendo memorizado por todos nós. Porque no momento em que nós quisermos agradar a nossa carne, como disse Paulo, nós iremos nos lembrarmos de quê? O apóstolo Paulo nos ensinou pela inspiração do Espírito Santo, meu amigo. Não é por inspiração humana, e nem por ideologias de homens, mas pelo Espírito Santo. Porque a palavra diz que todos os escritores que escreveram a palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento, escreveram pela revelação e inspiração do Espírito Santo. Então nós vamos lembrar que Paulo disse: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, diga comigo, o meu corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o meu culto verdadeiro, ou o meu verdadeiro culto. Eu volto a dizer a você, meu amigo, minha amiga, pela inspiração do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, o verdadeiro culto que nós oferecemos a Deus não é o culto que nós oferecemos lá no templo apenas. Lá no templo nós oferecemos o nosso culto de adoração. Lá no templo nós oferecemos o nosso culto de louvores a Deus. Isto é, quando nós realmente adoramos a Deus na beleza da sua santidade. E não quando nós apenas fazemos um show lá na igreja.
Hoje nós estamos aí nos dias difíceis, estamos em dias difíceis, porque muitas igrejas já nem se chama mais louvores a Deus, nem se diz mais vamos adorar ao Senhor, nem se diz mais vamos cantar o hino ao Deus Altíssimo. Não, agora é música. Trocaram a palavra louvor e adoração por música. Música é lá no mundo, música é atração mundana, música no sentido literal é louvar a carne, e é o que estamos vendo nos dias de hoje. Infelizmente, nós temos uma grande parte da igreja que se diz cristã, mas que na verdade estão lá nos templos, fazendo mais um show, como muitos chamam de show, né? Já não é mais nem culto. Antigamente era cultos a Deus, agora depois passou para ser reuniões, e agora já não é nem mais reuniões, agora é show, gospel. Eita, só pelo sangue do Cordeiro de Deus. Então não é esse tipo de culto que o Senhor quer que ofereçamos a Ele. O culto que nós oferecemos a Deus, verdadeiramente em adoração e santificação diante do Senhor, é quando nós sacrificamos a nossa carne. Quando nós sacrificamos os nossos desejos carnais, os nossos desejos da natureza humana, quando nós sacrificamos pelo amor ao Evangelho de Jesus Cristo, em obediência à palavra do Santo Deus. Misericórdia, irmãos, misericórdia. Nós precisamos aprendermos a palavra do Senhor, porque estamos clamando por um grande avivamento, e esse grande avivamento vai acontecer e anteceder o grande arrebatamento da igreja. Por isso, vamos nos preparar. Será que eu vou alcançar o arrebatamento? Pergunte para você mesmo. Eu não sei quantos anos você tem, talvez 15, 18, 20, 30, 40, 50, 60, no meu caso, 73 anos completo. Será que eu vou alcançar? Posso, sim, posso alcançar. Porque Jesus virá no momento em que não disse hora, nem dia, nem mês e nem ano. Ele disse que ele voltaria e deu os sinais que ia anteceder a sua volta. E nós estamos vivendo já praticamente todos os sinais se cumpriram, meu amigo. A qualquer momento Jesus pode voltar. Mas se ele não voltar agora para arrebatar a igreja, ele pode voltar e me levar, pode levar você. Quantos jovens aí de 18, 20, 30 anos no máximo, morrendo, indo para o sepulcro, assim de uma forma estúpida, repentina, mas precocemente. Então nós não sabemos a hora. E Hebreus diz que ao homem está sujeito a morrer uma só vez fisicamente, e dali segue ao juízo. Tome cuidado. Olha para o teu corpo, pela tua natureza humana, as suas atitudes, e vê se você está oferecendo um culto a Deus ou um culto ao diabo. Ou a Deus ou ao diabo. Qual é? Muitas pessoas estão dentro dos templos oferecendo cultos a Satanás para envergonhar e corromper a igreja. Como nossa igreja, não só no Brasil, no mundo inteiro, está sendo desacreditada. Mas Jesus está voltando e o Espírito Santo está chacoalhando a figueira. Cuidado para que não sejamos figos podres e venhamos a perecer. Pai, em nome de Jesus, querido Espírito Santo, em nome do Seu Jesus, nos ensina a Tua palavra. Nos leva a obedecer a Tua palavra e pregarmos, custe o que custar, a palavra conforme ela é. Teus servos do passado morreram, enforcados,
queimados, morreram pelos leões, a espada e tantos outros tipos de morte, como foi a de Paulo por decapitação. Perdeu a cabeça, literalmente, né? Arrancaram a cabeça de Paulo do seu corpo. Mas ele não retrocedeu e não voltou atrás, Senhor. Faça conosco a mesma coisa e não nos deixe retroceder, porque em nome do Senhor Jesus, nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que se avançam para a salvação. É o que diz o escritor aos Hebreus 10, 38 e 39. Obrigado, Senhor. Pai, abençoa cada um dos nossos irmãos e irmãs, amigos e amigas, em nome de Jesus Cristo. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, nos dê graças para sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Pai, unge em nome de Jesus, Espírito Santo, as águas que estão aí nos recipientes perto desta pessoa, com unção de cura e libertação, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E sejamos curados e libertos em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Meu amigo, minha amiga, chegamos ao final nesse dia, mas hoje ainda, às 6 horas da tarde, nós teremos a tarde da oração, em nome de Jesus, às 6 horas. E vai pelo YouTube, você pode entrar no YouTube em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Ou então enviar para seus parentes, amigos, colegas, em qualquer parte do Brasil ou do mundo. Envie as mensagens. Vamos pregar o Evangelho de Jesus Cristo através da palavra de Deus. Amém? Vamos juntos evangelizar. Eu preciso de você, você precisa de mim. E nós, juntos e unidos, precisamos da graça de Deus e da unção do Espírito Santo e façamos a obra do Senhor. Um grande abraço para você. E até às 6 horas da tarde pelo YouTube, se Deus quiser, com oração das 6. Um abraço apertado, um suspiro dobrado, de um amor sem fim, em nome de Jesus. Amém.